E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como utilizar o dosímetro da forma correta. Já lancei aqui no Radiologando um vídeo explicando o que era o dosímetro, que está aparecendo aqui nos cards para vocês. Se vocês quiserem, dá uma conferida lá também. Mas calma, antes de começar o vídeo eu gostaria de pedir para você curtir o vídeo, deixar o like para poder ajudar ainda mais o nosso trabalho. E também, se você é novo no canal, se inscreva e ative todas as notificações. Assim, você fica por dentro de todo o conteúdo. Estamos também trabalhando para poder fazer com que o Radiologando possa chegar à marca de 100 mil inscritos aqui no YouTube. E contamos com você para atingir essa marca. Nos siga também nas redes sociais, tanto no @Radiologando quanto no @GostdoProf. Lá fazemos lives, postamos conteúdo tanto no feed como no story, além de muita interação. E eu tenho certeza que você aí não vai querer ficar de fora. Bom, sem mais delongas então, vamos para o vídeo? Mas antes de começar o vídeo, eu queria dar uma novidade para vocês. É um novo recurso que nós do Radiologando abrimos para você poder aumentar e elevar o seu nível de estudos, que é a ala Seja Membro, no qual você poderá contar com uns planos que vai ajudar você a aprender cada vez mais sobre radiologia. Então, se você está curioso e quer saber um pouco mais, clique aqui embaixo na ala Seja Membro e assista o vídeo para conhecer um pouco mais este novo recurso. Bom, sabemos que o dosímetro, por sua vez, ele é um dispositivo que vai aí quantificar com relação à dose de radiação recebida durante um período estabelecido pelo profissional devido aí à sua jornada de trabalho. Sabemos também que esse dosímetro ele deve ser guardado no quadro de dosímetros entre várias outras particularidades com relação ao seu uso. Mas será que você aí sabe como usar o dosímetro da forma correta? Você sabe quais os tipos de dosímetros existem? Pois bem, eu vou explicar para você aqui nesse vídeo. Bom, como eu falei, o dosímetro ele vai auxiliar e estar presente diante de toda a sua jornada de trabalho ali durante seu expediente. A princípio, o uso do dosímetro inicialmente ele é individual, ou seja, cada indivíduo, cada profissional, cada estagiário vai possuir o seu dosímetro, que além de individual, ele é intransferível. Afinal de contas, como eu falei, ele serve para poder quantificar a quantidade de radiação recebida durante um período. E que período é esse que a gente pode utilizar esse dosímetro? Até que ponto eu posso utilizá-lo? O período base estabelecido é um período de 30 dias. Logo, o dosímetro ele deve ser usado por no máximo até 30 dias. E depois, professor? O que acontece? Ele é trocado. Você recebe um novo dosímetro zerado para que você possa trabalhar por mais 30 dias. E aquele dosímetro que você já trabalhou, ele vai para um laboratório onde são realizados testes de quantificação para saber exatamente a quantidade de dose recebida. Só que o dosímetro ele não deve ser utilizado no bolso do jaleco, no bolso da calça, nas costas, no pulso. Não. O dosímetro, essa monitoração individual, deve estar localizada na altura do tórax. E caso você utilize um avental de chumbo, isso é até questão de concurso público. Caso você utilize um avental de chumbo, o dosímetro, ele fica sob o avental ou sobre o avental? E aí, sob ou sobre? Se você disse sobre o avental, a sua resposta está correta. E neste caso, é aplicada uma fórmula específica para calcular exatamente a quantidade de dose de radiação recebida. Então lembre-se, sem um avental de chumbo, o dosímetro ele fica aqui, ó, na altura do tórax. Caso você utilize o avental de chumbo, o dosímetro deve ser colocado sobre o avental de chumbo. Isso é muito importante para que você possa ali contribuir com as boas práticas e o bom uso do seu dosímetro. Como o dosímetro ele é individual, você aí é o principal responsável por cuidar e zelar com relação ao seu uso. Afinal de contas, qualquer alteração, qualquer dano ou qualquer coisa que possa danificar o dosímetro vai interferir diretamente no seu trabalho, no seu expediente, até mesmo com relação a leituras. Então, evite deixar o seu dosímetro próximo a fontes radioativas. Evite utilizar o seu dosímetro, ou deixar o seu dosímetro próximo ali a fontes emissoras de radiação, seja ela de qualquer tipo. Evite também colocar o dosímetro em qualquer ambiente que esteja superaquecido. O dosímetro, após o seu uso, quando você for embora, quando você largar, ele deve ser devolvido para um quadro de dosímetros, junto aos outros dosímetros e o principal, o dosímetro padrão.
Este dosímetro padrão, ele não é usado por ninguém. Como o próprio nome já diz, ele é padrão. Por quê? Durante o envio e recebimento dos dosímetros, pode acontecer do dosímetro sofrer ali alguma irradiação. Então, como o dosímetro padrão está ali sempre no quadro de dosímetros, quando ele for para o laboratório também, junto com os demais, será feita a sua análise para saber se tem ali alguma divergência com relação ao valor estabelecido para os outros dosímetros. E assim, o cálculo, a quantificação, a análise é feita da maneira correta. Sem contar também que após esse período, você é o responsável também por devolver o dosímetro. Então, saiba que o dosímetro ele precisa obrigatoriamente ser devolvido mês a mês e você receber o seu relatório mensal de dose. E segundo a RDC 330, o valor estabelecido para níveis de investigação com relação à dose efetiva é de 20 mSv mensais. Então é importante ficarmos por dentro também com relação à nossa dose mensal recebida devido à nossa jornada de trabalho. Bom, e como o uso do dosímetro é indispensável, quando você for trabalhar, estagiar, o seu uso é totalmente obrigatório, não é opcional. Ah, esqueci meu dosímetro, não vou trabalhar hoje. Você não pode, você é obrigado a utilizar o seu dosímetro, pois senão, sem o uso do dosímetro de forma adequada ou sem o seu uso, você não pode exercer as suas atividades que envolvam ali radiação ionizante. Então é muito importante que o dosímetro ele seja utilizado do momento que você inicia as suas atividades até o final, para garantir um melhor uso com relação também para a sua saúde. Então lembre-se, jamais, em hipótese alguma, não deixe de utilizar o seu dosímetro. Nada de trabalhar sem dosímetro, hein? Bom pessoal, este foi mais um vídeo do Radiologando e claro, eu espero que vocês tenham gostado. Mas se vocês ainda têm alguma dúvida com relação ao dosímetro, é só deixar nos comentários que eu, ou a equipe do Radiologando, vai responder para vocês. Lembre-se também, se você assistiu o vídeo até aqui, deixar o seu like e curtir o vídeo. Se você é novo no canal, tá perdendo tempo. Se inscreva e ative todas as notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que é postado. E nos siga também nas redes sociais, tanto no @radiologando quanto no @igorgilprof, pois lá você fica por dentro de todo o conteúdo. E vamos fazer do Radiologando alcançar a marca de 100 mil inscritos e fazer do Radiologando o primeiro canal de radiologia do país a atingir essa marca. Eu conto com vocês, hein? Então até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!